Você ainda não é inscrito? Deixe seu like, comente na matéria, clique no sininho e receba todas as notificações aqui do canal. Hoje fazendo aquele quadro, a história daquele artista que para nós foi muito importante, mas que hoje já não se encontra entre nós, mas que você gostaria de saber como foi a vida dele, a carreira, né? Vamos falar hoje então de Amácio Mazzaropi, que nasceu no dia 9 de abril de 1912 em São Paulo. Filho de Bernardo Mazzaropi, imigrante italiano, e de Clara Ferreira, nascida em Taubaté, São Paulo. Filha de imigrantes portugueses. Com 2 anos, a família dele muda-se para Taubaté, interior de São Paulo. E o pequeno Amácio passava longas temporadas na cidade vizinha de Tremembé, na casa do avô materno, o português João José Ferreira. O avô era animador de festa, era tocador de viola e dançarino de cana verde. E Mazzaropi se inspirava no avô. Em 1919, a família volta para a capital, onde ele cursou o primário no bairro do Belém. Ele decorava muito facilmente poesias e declamava. Ele já era o centro das atenções na escola. Em 1922, morre o avô paterno e a família muda-se de volta para Taubaté. E lá eles abrem um pequeno bar e o Mazzaropi começa a frequentar o mundo circense. Mas os pais não queriam isso para ele e manda ele aos cuidados do tio Domênico em Curitiba, onde ele trabalhou na loja de tecidos da família. Com 14 anos, em 1926, ele regressa a São Paulo, mas com o sonho de entrar para o mundo dos circos. Ele entra para o Circo La Paz e nos intervalos do circo, ele contava anedotas e causos, ganhando uma pequena gratificação, mas ele não conseguia se manter financeiramente. Aí, em 1929, ele volta novamente para Taubaté, onde começa a trabalhar como tecelão. Em 1932, Mazzaropi estreia sua primeira peça chamada A Herança do Padre João. Em 1935, ele convence os seus pais a seguir turnê com a sua companhia e a atuarem como atores. Olha como ele era persuasivo, gente. Dos pais que não queriam ele no circo, ele faz os pais seguir ele em turnê e ainda ser atores da companhia dele. Até 1945, a trupe Mazzaropi percorre cidades do interior paulista, mas não tinha dinheiro para melhorar a estrutura da sua companhia. Mas com o falecimento da avó materna, a dona Maria Pita Ferreira, ele recebe uma herança e foi suficiente para ele comprar um telhado de zinco para o seu pavilhão, podendo assim estrear na capital de São Paulo. Depois disso, ele parte para uma turnê para o Vale do Paraíba, mas a grave situação de saúde do pai complica a situação financeira da companhia de teatro dele. E em 8 de novembro de 1944, morre seu pai, Bernardo Mazzaropi. Mais tarde, ele estreia no Teatro Oberdan, onde ele é diretor e ator na peça Filho de Sapateiro. Já em 1946, pela Rádio Tupi, ele já estava crescendo, né, gente? Ele estreia o programa Rancho Alegre, encenado ao vivo. Em 1950, esse mesmo programa estreia na TV Tupi, com Mazzaropi, João Restife e Geni Prado. Segundo alguns amigos, gente, Mazzaropi era homossexual e ele era bem solitário. Ele não gostava de ficar assim entre muitas pessoas. Ele sempre foi solitário. No cinema, Mazzaropi estreou seu primeiro filme, Sai da Frente, em 1952. Em 1958, ele vende a casa dele e cria a sua própria produtora, a Pan Filmes, e começa a produzir
e distribuiu os filmes dele para todo o Brasil. Sua primeira obra na nova produtora foi o filme Chofer de Praça. E em 1959, ele produziu um dos filmes mais famosos da sua carreira, Jeca Tatu. Em 1961, Mazzaropi adquire uma fazenda, onde ele inicia seu primeiro estúdio de gravação, que produziria seu primeiro filme em cores, Tristeza do Jeca. 5 anos mais tarde, ele lança o filme O Corintiano. Esse foi recorde de bilheteria do cinema nacional. Em 73, ele produz o filme Portugal, Minha Saudade. Em 1974, ele começa a construir em Taubaté um grande estúdio cinematográfico, uma oficina de cenografia e um hotel para os atores e técnicos, e produziu mais 5 filmes até 1979. Ele era uma máquina de fazer filmes. Em 3 décadas, Mazzaropi participou de 33 produções. Seu 33º filme era Maria Tromba Homem. Nunca foi terminado esse filme. Depois de 26 dias internado, Mazzaropi faleceu de câncer na medula óssea no Hospital Albert Einstein no dia 13 de junho de 1981, aos 69 anos. Ele foi sepultado na cidade de Pindamonhangaba, no mesmo cemitério onde estava seu pai. Nunca se casou e não teve filhos. Nas histórias é contada que ele adotou 5 pessoas, mas um dos filhos aí que aparece bastante nas histórias é o filho André. E esse filho alega que no final da vida do Mazzaropi, apenas ele ficou. Quando o Mazzaropi ficou doente, ele estava estudando, mas ele voltou para cuidar dele. Ele passou 2 anos ao lado do Mazzaropi, sentado à beira da cama, cuidando dele. E André fala de um testamento forjado, e que ele foi o único que ficou de fora desse testamento. Tinha apenas o polegar direito de Mazzaropi como assinatura. Por isso que ele fala que foi forjado, né? Agora, gente, a fortuna do Mazzaropi, diz as histórias que ele acumulava os impressionantes 30 milhões de dólares. Uma fortuna que não teve muitos herdeiros, 5 filhos adotivos, e ele levou 200 milhões de pessoas ao cinema. Gente, é muita gente. O cara era um artista fenomenal. Sempre viveu solitário até o fim. Em Taubaté tem um museu que guarda a memória do artista. São 182 alqueires de área. Ele também investia na época em produção de leite. Tá aí, gente, ele era uma máquina de fazer filme. Ele foi um dos caras que mais conseguiu realizar em termos financeiro no cinema. 30 milhões de dólares é muito dinheiro. Então ele foi um homem que ele tinha visão lá na frente e foi um grande artista. Um grande artista realmente. Daí, gente, contei um pouco do que foi aí a história de Amácio Mazzaropi.